Uma das coisas que ficou muito claro em termos de conteúdo no SXSW é a importância das relações humanas, o protagonismo que a humanidade vai tomar ainda mais no mundo tão mecanicizado. Tem muita coisa acontecendo, que é isso, né? Inteligência artificial, as relações. O que vai acontecer com a gente, né? Até uma do Neil Redding, que ele falou que, assim, você pode contratar as empresas, né, McKinsey, para trazer cenários futuros para você e tudo mais. Só que, assim, ninguém nunca viveu o que a gente está vivendo agora. Então não tem como trazer relatórios e o que vai acontecer. A gente nunca viveu um momento histórico como a gente vive hoje, com tanta informação e tanta possibilidade na mão. Só que é o famoso, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Acho que teve uma coisa que a gente viu até no evento, a Vanessa da White Rabbit trouxe lá no Além do Hype, que foi um pouco dessa sensação de que a gente tá na borda, né? Tipo, as coisas estão meio que… Vai acontecer alguma coisa, mas eu não sei muito bem o que é. Eu não sei se eu sinto medo, eu não sei se eu sinto alegria. É um misto de sensações, né? E acho que quando a gente olha a situação que a gente tá vivendo, política mesmo, né? Tarifaço, Estados Unidos, guerra… Tem uma hora que você para e fala, gente, o que vai acontecer? Olá, cidadãos da Galileia, sejam bem-vindos a mais um episódio do Branding Tudo Podcast. E hoje a gente vai falar do evento mais hype do Brasil, SXSW 2025. Mas hoje eu não tô sozinho para falar sobre ele, tem mais duas convidadas aqui que são incríveis. Mas antes da gente começar a falar nesse episódio, eu preciso agradecer a você que chegou aqui através do link de um amigo. Seja muito bem-vindo. Eu me chamo Galileu Nogueira, eu sou expert em branding e fundador da Galileu Branding, uma consultoria que pode ajudar o seu negócio a encontrar identidade, posicionamento e quem sabe até se reposicionar para continuar relevante no mercado e gerando diferenciação. Se você acredita que esse é o momento que a sua empresa está passando, acesse galileobranding.com.br, peça a sua proposta e o meu time vai entrar em contato com você para a gente justamente ir fazendo esse processo acontecer. E pro episódio de hoje, eu tenho duas convidadas incríveis. E eu vou começar a contar aqui um pouco da bio delas antes de explicar e mostrar a vocês que estão aí em casa quem são. A gente tá aqui com ela, que é profissional de Insights e Inovação, já trabalha com isso há 18 anos, já passou em trajetórias na Brastemp, na Consul, na Danone, já fez MBA em Gestão da Inovação e ajuda a impulsionar insights e ajuda a impulsionar principalmente criatividade nas empresas através de dados. E também tô com ela, que tem mais de 20 anos de experiência em marketing, passou por uma trajetória sólida em agência de evento, publicidade e fundou a Zest One, uma agência também de comunicação integrada, que vai cuidar de engajamento em rede social, construção de comunidade e marketing digital. Sejam bem-vindos, Michele de Paula. Muito obrigada por me receber aqui. E Simona Karen, da Imo Insights. Seja muito bem-vinda, você que traduz dados em insights. Obrigada por me convidar, Gali. Você gostou aí, né, dessa introdução? Adorei. Ô, gente, acho que a gente quis muito chamar vocês, né? A gente trabalha bastante agora, nesses últimos tempos, juntos. Fomos ao SXSW juntos. E eu queria que os cidadãos escutassem uma perspectiva que não era só minha sobre o evento. Então eu quis trazer vocês, principalmente porque a gente tem 3 visões distintas. Eu tenho aqui branding, tenho aqui marketing, comunidades. E aqui a gente tem dados, insights, pesquisa e tendências. E aí, vamos começar, Michele, aqui. O que foi a SXSW pra você? O que você, agora, depois de quase um mês e pouquinho, ainda pensa sobre o SXSW? Bom, obrigada, né, por estar aqui. Eu acho que o SX realmente é um evento que reúne muito conteúdo, muita informação, e você tem que ir pescando as coisas que tá tudo lá, né? Trazendo um pouco para marketing e comunicação, para o nosso negócio especialmente, eu senti as pessoas um pouco incomodadas com o rumo que as redes sociais estão tomando. A gente teve palestras incríveis lá, né, da Jay Geber, que é a CEO lá da Blue Sky, da Meredith, da Signal também. Então, acho que para nós, falando aí já um insight, falando em comunidade, em gestão de comunidade, o quanto é importante as marcas trazerem para um ambiente delas, para um ambiente próprio, essa comunidade, né, de fãs, de brand lovers, né, porque
a gente não sabe muito o que vai acontecer com as redes sociais. Porque rede social é um apartamento alugado, né? Em um dado momento, o proprietário pode pedir de volta. Podem surgir outras e, né, você tem ali todos os seus seguidores ali e podem acontecer alguma coisa e aquilo… E aí, para onde estão essas pessoas? Então, você trabalhar sua comunidade em aplicativos, né, proprietários ou em outras plataformas também, eu acho que foi o insight principal falando de marca. Depois a gente vai falar de outras coisas. E aí, Simona, e dados, insights e tendência? O que a gente viu aí que ficou ressoando? O que ficou muito latente para mim é que a gente tem muita informação, muito dado disponível e falta um olhar mais apurado no que é relevante para o nosso dia a dia, né, de trazer essa curadoria que faça sentido para o negócio. Não é porque um dado está disponível que eu preciso usá-lo. Às vezes, o impacto daquela informação, para mim, é outro. Então, eu tenho que buscar diversas fontes e cruzar todos esses insights para trazer… Na verdade, para cruzar todas essas informações para trazer um insight que de fato faça sentido para mim. A gente tem à nossa disposição muitas palestras, a gente sofre de FOMO quando vai no SXSW, porque é muita coisa para ver e é humanamente possível ver tudo, mas ressoou para mim a importância dessa curadoria, de ser objetivo, de saber o que queremos no mundo dos negócios, saber exatamente onde eu quero chegar com o meu negócio, porque só sabendo com clareza o seu objetivo é que você sabe quais são as decisões que você precisa tomar e, portanto, quais os dados que vão suportar essas decisões. Então, é isso que ficou muito, muito claro, né? A busca pela informação que de fato me impacte. Porque no final a gente tem bastante conteúdo e bastante dado, né, pra tomar decisão. Exato. Eu acho que quando eu voltei, assim, do SXSW, uma coisa que ficou ainda na minha cabeça, também tá relacionada a esse lugar de rede social, que é o ano do podcast. Né? 2025, o Scott Galloway trouxe isso, que é o ano do podcast. E pra nós aqui, quando aqui estamos dentro de um podcast, inclusive, né? A gente já vem vendo isso ao longo dos últimos 2 anos. O podcast ser um grande gerador de lead, o podcast ser um grande gerador de autoridade, porque as pessoas estão ouvindo 45 minutos. Então é você falando 45 minutos. Se você não tem expertise, a pessoa vai se tocar em 5 minutos. É groselha, essa pessoa fala groselha. Se você fala muito bem, é uma fixação de mensagem muito boa. Porque você tá ouvindo uma pessoa 45 minutos, uma vez por semana, 2 vezes por semana, durante anos, às vezes. E a gente vê muitos clientes nossos que começam como ouvinte e no final das contas se tornam clientes. Então é um canal que funciona muito bem, mas agora o Scott foi lá e bateu o martelo de que é o ano do podcast. E a gente fez um evento recentemente, né? A Galileu Branding, a Zesh e a Imo se juntou para fazer um evento chamado Além do Hype, do SXSW. O evento ele nasceu com esse intuito de falar o que a gente não é necessariamente o que tá todo mundo dizendo, o que tá todo mundo falando. O que vai além disso? E aí eu também queria ouvir de vocês. O que foram os side events, né? As coisas que foram acessórias ali que vocês falam, cara, isso é muito SXSW, mas não é necessariamente dentro de uma palestra. No meu caso, pra mim, são as ativações de marca que são do lado de fora do lugar, né? Que acontece na rua, que acontece num beco, de uma marca que faz uma ação com um café, com a collab. Mas pra vocês, o que é o Além do Hype? Bem, uma das coisas que ficou muito claro em termos de conteúdo no SXSW é a importância das relações humanas. A importância, o protagonismo que a humanidade vai tomar ainda mais no mundo tão mecanicizado. É isso. AI para um lado, computador quântico para o outro, mas no fundo as relações humanas é o que de fato faz toda a diferença e vai continuar fazendo para os próximos anos que vem por aí. E o que de fato foi além do hype do SXSW foram momentos que proporcionaram essa interação humana. A Casa São Paulo, que é uma ativação do governo, proporcionou esse momento de reunir pessoas para ter essa troca de experiência. Então, para mim, isso foi fundamental para fazer com que a experiência do SXSW fosse rica e relevante para mim. Pra você, Michelle, o que foi além ali do hype? E assim, eu acho que alguns temas, né? Eu acho que a palestra do Douglas Rushkoff, eu até super recomendo assistir, porque ela é um tapa na nossa cara, assim. Um tapa na nossa cara e um soco no estômago, porque ele quase gritou mesmo, assim, acordem, sabe? Pro que tá acontecendo, né? A questão do termo que ele usou muito, né? Do weird washing, né? Que
que tá acontecendo, assim, também dentro do festival. E que eu acho que o ano que vem, com a mudança, né, que vai acontecer, né, de não ter mais o Convention Center, eu acho que todo o festival vai ficar um pouco descentralizado. Eu acho que talvez volte. Essa palestra dele, acho que foi uma provocação para voltar a realmente às origens. Pro além do hype ali que eu vi, foi uma bem interessante, que talvez foi até um pouco estranha mesmo, assim, sabe? E trazendo um pouco para essa coisa do que o Douglas falou também, eu me senti muito nesse lugar, porque ela falou sobre como que você lida, né, numa situação onde você perde o seu senso de futuro. Então, a gente está muito acostumado, por exemplo, a entrar num luto ou nas perdas, né? Você sofre por aquilo que, né, você tem todas as fases do luto, quando você perde um trabalho, você se divorcia, quando você, né, perde alguém muito importante para você. Mas e quando você perde o senso de futuro? E para onde estamos indo, né? Para onde estamos indo? E talvez agora a gente não tenha perdido esse senso de futuro ainda, porque tem muita coisa acontecendo, que é isso, né? Inteligência artificial, as relações. O que vai acontecer com a gente, né? Até uma do Neil Redding, que ele falou que, assim, você pode contratar as empresas, né, McKinsey, para trazer cenários futuros para você e tudo mais, só que, assim, ninguém nunca viveu o que a gente está vivendo agora. Então, não tem como olhar para, né, tipo, trazer relatórios e o que vai acontecer. Só depois do que isso acontecer. Então, esse senso da perda do senso de futuro, será que não vai acontecer para daqui 5 anos, que foi o que na palestra, eu sempre me enrolo para falar o nome dela, que é da Casely Klein, alguma coisa assim, o nome dela, que foi a palestra de abertura, que ela falou da questão da saúde social, que tá se falando muito agora, mas ela falou, agora a gente não tá sofrendo com isso ainda, a gente vai começar a sofrer daqui 10 anos, a gente só tá falando. Então, será que esse senso também, né, da perda desse senso do futuro, como é que a gente sai disso? Não vai ser para daqui 5 anos também? Então, isso foi um pouco do além do hype. E aí deixa dar um triplex na cabeça. Dá um triplex. A gente nunca viveu um momento histórico como a gente vive hoje, com tanta informação e tanta possibilidade na mão. Só que é o famoso, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Já diria Spider-Man. Tio Ben. Tio Ben que ele replica, na verdade. Deixou esse verdade. Fãs de Spider-Man, desculpa, perdão. E com tanta possibilidade na nossa mão pra fazer o que a gente acha que deve ser feito, a gente fica meio perdido mesmo como sociedade, né? Pra que lado eu vou? Se eu posso tudo, o que eu vou escolher fazer? Se as possibilidades de futuro são tão grandes, qual é esse futuro que eu quero construir? Porque eu acho que fica cada dia mais claro que o futuro ele tá cada vez mais complexo e impossível de ser previsto. É muito mais real e tangível o futuro ser criado hoje em dia. Das decisões que a gente toma agora, né? Acho que teve uma coisa que a gente viu até no evento, a Vanessa da White Rabbit trouxe lá no Além do Hype, que foi um pouco dessa sensação de que a gente tá na borda, né? Tipo, as coisas estão meio que… Vai acontecer alguma coisa, mas eu não sei muito bem o que é. Eu não sei se eu sinto medo, eu não sei se eu sinto alegria. É um misto de sensações, né? E acho que quando a gente olha a situação que a gente tá vivendo, política mesmo, né? Tarifaço, Estados Unidos, guerra… Tem uma hora que você para e fala, gente, o que vai acontecer? E as coisas têm as suas consequências, né? Então o Trump vai lá, faz o tarifaço. Daí a China vai lá e dá uma resposta. Aí a resposta que ela dá afeta as empresas na Europa. Aí você fala, gente, a gente tá indo pra não sabemos pra onde estamos indo. Né? E essa sensação de medo, talvez, mas ao mesmo tempo de incerteza, também alimenta um pouco desse lugar de… Então não vou nem pensar nisso. Vamos viver o agora e depois a gente vê, né, pra onde a gente tá indo. Isso. Outra coisa que eu acho que a gente poderia falar, né, do SXSW… Uma coisa que eu já venho ouvindo, a gente viu muitas críticas. Posso só falar uma coisa sobre isso? Deixa… Só voltando aqui, só uma coisa que o triplex falou, continua aqui, não, é que você falou, tem que falar na hora que vem. Mas eu acho que também, se a gente não pensa e não toma uma atitude, só vai vivendo… Na verdade, você… é uma presa muito fácil para ser manipulado.
Então, excelente ponto. Que é o que acontece com a grande massa hoje em dia, né? Então, por isso que eu acho que é legal a gente falar e provocar, porque eu acho que o movimento vai ser muito mais da sociedade civil do que político. E, né, dos poderosos aí, né? Então, eu acho que não vamos nos deixar nos levar. Sim. Vamos discutir, vamos conversar, porque senão acho que a gente será manipulado muito facilmente. Discutir os nossos próprios interesses, né? Porque a sociedade civil junta é muito forte e pode agir em prol do que é bom para cada um de nós. Eu acho que é um movimento que eu tenho visto, a gente até falou sobre isso numa marca que a gente apresentou ontem, um projeto sobre despertar o poder de consciência das escolhas das pessoas. A gente tá chegando no lugar desse excesso de informação, excesso de dado, o algoritmo tentando mudar e moldar o rumo que a gente segue, e você ter uma consciência muito seletiva de falar, não vou seguir mais essa pessoa, eu não quero acompanhar mais esse conteúdo, isso aqui me causa ansiedade e estresse, eu prefiro não ver mais. Que eu acho que a gente entrou no automático. Esses dias eu passei por uma reflexão como essa, e é muito louco como a gente vive, né, no dia a dia. Acho que a SXSW provoca essas discussões. Um dia eu tava vendo uns stories. E aí passou um stories que eu achei o prato da pessoa feio, por exemplo. Um prato de comida lá que ela postou. Achei feio. E na minha cabeça eu já tava assim, nossa, gente, que foto feia, né? Nossa, que prato feio. Como que posta isso? Como que posta isso, gente? Mas a comida nem é bonita. Não sei. E aí teve uma hora que eu falei, gente, em 30 segundos eu julguei a vida da pessoa inteira. Em cima de uma foto. E assim, eu simplesmente tava aqui pra relaxar. Não tava aqui pra ficar prestando atenção no prato, na foto. Ai, dane-se o que ela postou, nem me importa. Só que o ato de julgar já tava me gerando um estresse, uma raiva, que eu da minha casa, a pessoa lá na casa dela, tava gerando estresse na minha casa. E eu falei, cara, sabe de uma? Eu não quero mais seguir esse tipo de conteúdo, né? Ou então eu vi uma postagem de uma pessoa, sei lá, que tinha uma postura extremamente agressiva, politicamente, por exemplo. Eu falei, cara, mas faz sentido eu seguir? Ah, mas é um amigo, se eu deixar de seguir vai ser um problema. Silencia pra não aparecer mais, pelo menos. Então, essa coisa da curadoria da nossa própria vida… Exato. E ser intencional nessas escolhas também foi uma coisa que me deixou muito claro no SX. Pelo próprio evento, porque você tem 3.500 palestras, você tem que escolher o que é relevante pra você. Mas eu acho que trazendo pro dia a dia, eu comecei a pensar disso. Cara, eu vou parar de seguir coisas ou dar unfollow em coisas. Tem páginas que eu não quero ver, que fizeram sentido pra mim 2 anos atrás, mas agora não fazem mais. Né? Vocês tiveram essa sensação também, assim, de voltar do SX e começar a refletirem sobre a vida? Com certeza. Super, né? Eu me questiono muito, né? Claro, a gente faz gestão de redes sociais para marcas, a gente trabalha com isso. Eu acho que tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que não é ruim. Acho que essa coisa da curadoria, né, do conteúdo que você quer ver, vai ser cada vez mais importante. Por isso que eu gostei muito da Blue Sky, né? Eu até quero trazer eles aqui pro Brasil, né? Vou mandar essa aí. Olha aí um spoiler. Porque eu acho que a gente é super heavy user de rede social e essa é a proposta, né, da Blue Sky. É você conseguir montar ali a sua rede social para você realmente ver aquilo que é relevante para você, sem tantas interrupções. Eu acho que o que está acontecendo hoje, esses dias eu também lendo uma matéria do fundador do Orkut, e toda vez que… Saudoso uma saudade Orkut, aqui, ó. Dá um quentinho no coração, né, quando a gente lê sobre o Orkut. E eu vejo ele assim, falar, será que o Orkut não vai voltar? E ele tinha que voltar daquele jeito mesmo, assim, com aquela interface. Não, e as comunidades, As né? comunidades que eram maravilhosas. E que era realmente uma rede social, né? Então a gente tá saindo de rede social e a gente virou uma mídia social. E o problema maior disso é que o algoritmo, né, e essa coisa, né, do que a gente vê, às vezes nem é o que a gente quer ver. E aí, é isso, entendeu? Tudo bem, era uma pessoa que você seguia lá o prato de comida, mas… Poxa, nem precisaria ter aparecido isso pra você. Sim. Então, eu acho que lá, o que eu fiquei pensando muito, e eu senti muito isso. Essa palestra da Blue Sky, até vai ficar aqui, né, pessoal? Assim, assistam, né? E essa também foi traduzida pelo Itaú também. Tanto essa, a do Douglas também foi. A da Amy Webb. Estão todas traduzidas, então assim, o conteúdo está lá. E gratuitas, né? Traduzidas e gratuitas no YouTube do próprio SXSW. Do próprio. O da Meredith também, da Signal. A Signal também é outra que eu quero trazer muito pra cá, porque ele é realmente, né,
o aplicativo ali de troca de mensagens, mas é criptografado de verdade, né? Então, assim, em todas as entrevistas, em todas as conversas, as pessoas estão incomodadas com isso, porque a gente virou realmente um asset do Mark Zuckerberg. Então a gente né, os bilhões, a gente é o asset dele. Então quanto mais você tá ali, você interage, você vê, compartilha, tal, não sei o quê, tá ali o game dele ali, a maquininha tá rodando. Então eu acho que a gente não quer mais ser isso. E isso é uma coisa que eu acho que… E tanto para as marcas também, sabe? Porque eu acho que hoje as marcas, para aparecer, precisam colocar um caminhão de dinheiro ali. Sim. E até quando isso vai se sustentar? Para você ter mais views, para você ter mais likes. Mas até com pesquisa, né? Acho que você pode até falar um pouco mais… o quanto realmente, né, esses likes e esses comentários estão gerando valor para a marca. Exatamente, exatamente. A gente trabalha com insights tanto antes quanto depois da ação. Então, antes, para a gente direcionar o público e refinar a mensagem, para que esse autoinvestimento ele seja assertivo e não se dilua, não seja um tiro de canhão, quando às vezes não precisava ser um tiro de canhão, ou acertar a pontaria mesmo desse tiro de canhão, e a gente trabalha no depois, né? Que é a mensuração do quanto isso foi efetivo de acordo com o objetivo de cada empresa. Porque hoje, de fato, as redes sociais se tornaram mídias sociais. Então é muito fácil confundir o que é uma plataforma midiática do que é um perfil pessoal. Eu tô ali pra conversar com os meus amigos, ver Exato, foto de praia, exato. de viagem das pessoas. Porque a mídia, ela é quase um monólogo, né? Ela dá pra você o que você vai receber, mas não necessariamente você tem interferência naquele conteúdo. Agora, quando você vê um perfil que é de fato uma rede social de uma pessoa que te interessa, você tem um envolvimento emocional com aquela pessoa que te transmite aquela mensagem. E tudo isso se mistura e se dilui na sua timeline. E é por isso que marcas tentam tanto acertar essa mira e podem se perder nessa efetividade, porque em algum momento a pessoa, né, o influenciador se torna um canal de mídia e aí é onde perde a conexão emocional com o público. E também você vê também pessoas que são do seu dia a dia, que são relevantes para você emocionalmente. Então é um processo dinâmico, que estamos passando por uma transformação na maneira como nos relacionamos como pessoas. Sim. E aí, falando de pessoas, uma coisa que o SX também me trouxe pra refletir, que é a volta do offline como um grande asset agora, como pessoas, né? O cansaço, o burnout ali de rede social, não aguentamos mais ver conteúdo que não nos interessa, porque o algoritmo fica sugerindo. Um cansaço mesmo de ter que gerar conteúdo o tempo inteiro, né? E até um dia desse eu tava conversando com um amigo, ele falou assim, me dá um pânico saber que você tem 2 perfis. Você tem um pânico, ele falou, você tem um perfil profissional que você já posta todo dia, aí você tem um pessoal que você também já posta, então sua cabeça tá sempre criando conteúdo pros dois. Sendo que selecionando qual vai pra qual, porque às vezes tem uma intersecção de público, né? Um amigo pode seguir nos dois, não quer ver a mesma foto nos dois. Então tem que criar um conteúdo pra minha própria rede social pessoal. E aí teve uma hora que eu parei e falei, cara, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, que de fato eu tô trabalhando em dobro, né? E aí a gente vê a ascensão de clube de corrida, as pessoas se encontrando cada vez mais, os eventos saindo agora diurnos, a gente não indo mais pra balada, agora indo pra café, as festas saindo 3 da tarde, numa cafeteria, não mais num bar. As ativações de marca estão tendo mais valor sendo presenciais, as pessoas se encontrando. Uma das palestras que me chamou a atenção também foi um diretor de marketing, se eu não me engano era da Warner, que cuidou do lançamento da Charli XCX, que é uma artista que fala muito com a Gen Z. E uma das grandes estratégias que eles usaram eram as listening parties, que era, vai lançar o álbum novo, a gente agora fecha um lugar para levar os fãs para ouvirem o álbum novo. E replica esse modelo no mundo inteiro. Então fecha um acordo com um bar daquela cidade, uma balada daquela cidade, pra só ouvir o álbum e os fãs daquela pessoa estarem lá. É uma maneira de executar as watch parties. Sim. Que sempre as pessoas se reúnem pra… Começou com os esportes, pra ver final de esportes. Depois hypou muito com Game of Thrones,
né? Que as pessoas se juntavam pra ver os capítulos. As finais, né? As finais de temporada. E agora, com a Beleza Fatal, as pessoas se juntando pra assistir o capítulo final. Então, é uma releitura. A sensorialidade, ela volta a ser muito importante no mundo que tem muito excesso de tela. Porque todo excesso gera uma falta. Se você hiperestimula somente a visão, você sente falta de um estímulo dos outros sentidos. E é aí que vem, né, o crescimento do podcast para sensorializar mais, despertar mais a audição e a concentração. Você tem todas essas experiências que são mais físicas para você estimular o olfato, tato, enfim. E a indústria do bem-estar, que é bilionária e cresce cada vez mais. É a velhinha para cá, é o massageador para lá. Então, e isso nos leva a muito da reflexão que eu tive na SXSW, que é a importância da gente se voltar para nós, para o ser humano, né? Toda vez que a gente tem um salto tecnológico, a gente se volta para as ferramentas. E a gente está passando por um muito delicado, talvez o mais delicado da história da humanidade, onde a gente tem que aprender a usar a ferramenta com a mesma velocidade que nós temos que aprender a ética dessa ferramenta, que é a mais importante. E sem esquecer da nossa humanidade, porque no final das contas é para isso que as ferramentas existem, para servir à humanidade. E para os próximos anos, eu acredito que as relações humanas, o que é sentimento, o que é profundo, o que é ancestral, ganhe protagonismo e relevância pra gente continuar como uma sociedade e como seres humanos mentalmente saudáveis. Sim, não, e a gente vê os números, né, das marcas, incluindo, a gente falou da Alo, né, que hoje as lojas são quase centros de wellness. Você tem academia dentro da loja da Alo, você tem meditação e retiros de yoga, meditação e aulas de yoga dentro da própria loja, que é uma coisa que a gente não esperava, né, do offline. A loja geralmente ia fazer você comprar coisas. Na própria loja não é mais só o tênis, a legging. Você tem também as velas, os sabonetes. Então a marca, ela… Cuidados com a casa, né? Cuidados com a casa. É uma marca de wellness. Não é só uma marca, né, de esporte ou de roupa. É a experiência de wellness que a marca quer proporcionar para você, né? Então, acho que dentro dos clubes de corrida também, né? Então, eu acho que as pessoas querem estar juntas. Talvez elas não saibam como, né? E você vai, que é a mesma coisa do que você tá na rede, você vai procurando aquilo que, né, dos seus grupos de interesse. E aí tá a oportunidade para as marcas, né? Você unir essas pessoas que têm o mesmo interesse, né? Por aquele, ou por um esporte, ou por um artista, ou pelo artista. E fazer esse encontro dessas pessoas, né? E com isso também elas vão trazendo amigos, isso vai ganhando outra forma, né? Então eu acho que eu vi também recentemente até um clube de leitura, né? Então as pessoas se encontram. Eu quero essa dica. Se encontram. E elas se encontram nas livrarias para ler os livros e debater, né? Que hoje em dia tá difícil também debater, né, nas redes sociais. Então, acho que aí tem muita oportunidade para as marcas criarem, que é a fanbase, né? Então, quando você trabalha, que é uma palestra também bem interessante, que foi uma dos fandoms. Então, você trabalhar com os fãs é melhor do que, né, você colocar ali, você investir em converter pessoas novas. Porque os fãs vão ajudar você a converter pessoas novas, né? Então, trabalhar essas ativações de marcas, acho que quem trabalha muito bem também, e aqui no Brasil cresceu muito, é a NBA, né? Então, a casa NBA, para as finais da NBA aqui no Brasil, até esse final de semana, eu tô super acompanhando, já tá nos playoffs. E agora na semana do feriado, foi a maior audiência da NBA nos últimos 25 anos. E era feriado aqui no Brasil. E eu falei assim, gente, eu quero fuçar um pouco mais esse dado, porque eu acho que tem uma influência brasileira nisso. Ali, né? Então, eu acho que a NBA trabalha muito bem, a Fórmula 1, né, o automobilismo trabalha muito bem, as marcas que estão ali envolvidas com o automobilismo trabalham muito bem isso, corridas, né, esporte une muito, né, porque são interesses ali.
Então, acho que as marcas olharem para isso e estarem próximas da sua audiência nas ativações, no presencial, assim, acho que tem muito valor hoje em dia. E a gente tem até uma questão de geração também, né? A geração Z que já vem com uma outra pegada em relação ao consumo mesmo. Então, a gente já viu alguns dados de queda nas vendas de álcool, por exemplo, para a população de 18 a 25. Já vê também o fechamento de casas noturnas globalmente. A gente já tá vendo. Aqui em São Paulo já não tem quase nada mais aberto como casa. Você ainda tem as festas acontecendo em espaços alugados, mas não tem mais a casa. Né? E essa maneira de se conectar também, que é uma necessidade pós-pandêmica, que por mais que a gente não pense nisso, a gente ficou quase 2 anos e meio numa coisa de não ver pessoas, de não estar com pessoas. E aí, quando a gente tem a oportunidade, os shows cada vez mais lotados, os ingressos cada vez mais caros também. Mas essa coisa de reunião de pessoas. E eu acho que as marcas têm uma oportunidade legal. É que ainda não se descobriu como trabalhar bem o fandom. Os artistas conseguem fazer isso muito bem, né? Artistas de música, por exemplo. A Marina Sena acabou de fazer o lançamento do álbum novo. Levou todo mundo pra Oca, no Ibirapuera, pra fazer uma listening party também. Ela apareceu na listening party, foi aquele alvoroço. Os fãs se sentiram prestigiados, porque ouviram em primeira mão o álbum que foi lançado no evento só pra eles. E isso reverbera no digital. Com certeza. Porque a construção de comunidade, eu até falei isso no episódio que a gente gravou uma vez, existe uma confusão entre comunidade e ferramenta. Jogar as pessoas num grupo de WhatsApp não é criar uma comunidade. É usar o WhatsApp pra jogar as pessoas lá. A construção de comunidade vai além, vai nesse engajamento, vai na identificação, vai no networking que as pessoas se conhecem, elas estão se conectando, né? E eu acho que a SXSW mostrou muito disso também, né? Quando a gente olha a coisa dos fandoms, o podcast é essa mídia que você tem, as pessoas que escutam aquele podcast se juntam pra ouvir. Exato. Também tem um ponto que é super importante. A gente falou muito sobre inteligência artificial no ano passado, né? 2024. E o ChatGPT foi lançado por lá também. Foi aquele alvoroço de a IA vai substituir nossas vidas, meu Deus, socorro. E aí, esse ano, quando a gente foi lá, meu Deus, ela não substituiu. Mas também eu não tô sabendo muito o que fazer com ela, não tô sabendo como usar, né? E ao mesmo tempo você vê o mainstream ganhando força, assim. Meu pai usa o ChatGPT pra escrever coisas. E às vezes ele manda, não, eu coloquei no ChatGPT, ele me ajudou a escrever um roteirinho aqui de vídeo. Meu pai é jornalista. Um roteirinho aqui de um vídeo que eu precisava criar. Só que tem muita gente criando coisas genéricas, né? Crie 10 posts pra mim, sou um restaurante de comida japonesa. E aí sai qualquer coisa. Então o que a gente viu no SXSW esse ano foi, eu agora preciso aprender a usar. O que vocês viram lá de inteligência artificial que também chamou a atenção? Vocês viram algum ponto assim que no final das contas… A palestra do Neil Redding, ele falou muito dessa questão da inteligência artificial ser o seu assistente para te ajudar. Copiloto, né? Um copiloto. Isso é uma coisa que… E eu já desde o início eu sempre uso dessa forma para ser, né, meu copiloto mesmo, assistente. Às vezes estou em reunião, eu já nem anoto mais reunião. Eu deixo ali gravando, faço o resumo para mim. E dá certo, assim. E dali já sai, já monta um briefing. Então, sai muito mais rápido. E ele mostrou lá diversas formas que dá para usar. Ele ensinou, inclusive, como usar melhor o ChatGPT. Ele realmente falou, a gente não sabe usar. A gente usa para coisas assim, às vezes banais. Mas não só o ChatGPT, né? Acho que tem outras ferramentas. Tem muita coisa que é useless, assim. Tipo, você que vai surgir. Fala que tem inteligência artificial, mas não tem nada. É um bot, né? A pessoa só fala com um bot que responde. Então, acho que também a gente olhar para essas pessoas, né? Que realmente usam e que realmente sabem usar, para a gente pegar e aplicar isso no nosso dia a dia. Mas eu ainda sou um pouco crítica, porque eu acho que a gente… Mesmo assim, a gente ainda não sabe usar todo esse potencial, sabe? Acho que estamos ainda, talvez, num momento… Lá atrás, assim, quando a gente começou também a usar redes sociais e a gente também não entendia muito isso, ou até da World Wide Web, né, quando surgiu. A alfabetização digital, né? A gente tá nesse momento da alfabetização digital. Exato. Mesmo. Alfabetização da AI. Da AI agora. Na palestra do Neil, não lembro o sobrenome dele, ele é o chefe de notícias do MIT. Bem…
Nessa palestra também, nessa mesma palestra que eu assisti, ele foi falado muito do Small Language Model. Muito se busca esse Large Language Model, que é AI que vai controlar tudo. Mas hoje, o Small Language Model, que são AIs para tarefas específicas, que pode trazer toda a revolução no nosso dia a dia que a gente precisa. Na Imo Insights a gente tem usado bastante, tanto para auxiliar o nosso dia a dia, como ferramentas que resumem a reunião e até te fazem ali uma avaliação se a reunião foi positiva, foi negativa, já distribui, fulano. Aí tem isso também, né? O tom de voz tem das o tom de voz. pessoas. Fulano tem que fazer isso, fulano tem que fazer aquilo, então acabou a ata. A ata, pelo amor de Deus, é coisa da AI agora. Mas também para melhorar os resultados das entregas de informação para os nossos clientes. A gente consegue acelerar o processo de gestão desse insight, uma vez que a gente tem uma ferramenta para sintetizar de forma mais rápida. Mas é claro que a recomendação ela é totalmente humana ainda. E a gente também usa para fazer análises preditivas e até entender passado. Por exemplo, vamos supor que você tem uma pesquisa que você tem esse tracking há 2, 3, 4 anos. E surgiu uma marca, veio crescendo no seu mercado e você não lia essa marca no seu tracking, porque ela não era relevante, tinha 1% de share, eu tenho que priorizar, não li essa marca. Mas a gente consegue construir uma ferramenta para, a partir do momento que aquela marca se torna relevante no futuro, entender quais foram os comportamentos anteriores, precedentes à inclusão daquela marca no estudo, que podem explicar a ascensão dela. Então, a gente tem usado dessa forma também. Esse ponto da AI como copiloto também surgiu bastante no STSW, né? De maneiras como a ferramenta pode ajudar no seu trabalho. A gente descobriu no STSW que ela não substitui pessoas, ela só auxilia processos, né? Ela é uma ferramenta de inteligência. No final, ela é baseada em algo que já foi escrito, seja você mesmo, seja de alguém. Então, o futuro que vai escrever é a gente, no final. Então, ela pode ser preditiva numericamente em dados, mas quando eu preciso tomar a decisão de um posicionamento de marca, eu vou ter que juntar criatividade, oportunidade, dado, ainda tem um skill humano ali envolvido. Exato. Mas eu acho que esse ponto de você começar a enxergar a AI como copiloto, lá na Galileu a gente tem usado bastante, a gente tem feito uns estudos, experimentos. A gente criou o Galibot, que o Galibot sou eu digitalizado, então o time criou esse Galibot baseado em todas as minhas palestras, todos os meus posts, todos os meus vídeos, e ele responde como se fosse eu. O livro, inclusive, tá dentro do Galibot. E isso, por exemplo, trouxe uma economia para nós de tempo em que a gente tinha um processo que era bem simples, né? Às vezes a gente fazia um conteúdo, os cidadãos eles tinham dúvidas, por exemplo, queriam que eu respondesse uma dúvida. A gente tinha um processo que era, dava um print nesse comentário, mandavam para mim, eu tinha que escrever a resposta manualmente e devolver. Hoje, o time de social media pergunta pro Galibot. O Galibot dá a resposta exatamente como eu daria, só que não precisa mais falar comigo, não precisa validar comigo, não precisa aprovar comigo. Então, o time ganhou autonomia. Não substituiu a pessoa. Não te substitui, te expande. Exato. Eu tô mais presente, né? Outro episódio, eles subiram o link e queriam fazer um carrossel em cima de um episódio do podcast. Então, a inteligência ouviu tudo que eu falei, resumiu os 5 principais pontos e criou um carrossel. Então, no final das contas, é um copiloto que ajuda a gente a ter um pouco mais de produtividade. Mas ainda assim, quando a gente vai no dia a dia de tomar uma decisão de uma marca, ela só tá me ajudando a ver perspectivas. Sim. A gente calculou um brand lift esses dias que eu não saberia fazer a fórmula de cálculo, mas não preciso saber também fazer agora, né? Eu posso alimentar uma ferramenta que faz esse cálculo para mim. E aí é que vem toda a importância de a gente ter um profissional de dados e insights treinado para o negócio. Hoje, as ferramentas elas estão à nossa disposição e pessoas especialistas nisso ou naquilo, se torna cada vez mais obsoleto trabalhar dessa forma. É claro que você precisa conhecer profundamente estatística, ciências sociais, mas você precisa conhecer um pouco de tudo e principalmente o impacto daquela informação no todo. Então hoje, para o profissional de insights, se eu fosse pensar no profissional de insights do futuro, ele deve buscar cada vez mais se especializar na longevidade dessa informação, no caminho que essa informação vai percorrer depois que você coloca ela no mundo. Porque o ferramental tá praticamente resolvido. Tá resolvido, né? Ô, gente, a gente poderia passar horas aqui, né? Poderia. Horas falando. A gente falou só de... A gente falou de 15% da STSW, né? A gente poderia falar de uma série de coisas. Pra gente fechar,
Eu acho que tem uma coisa aqui, uma pergunta que é: vocês acham que vale o investimento? A gente fez agora o Além do Hype, a gente fez uma pergunta, né, para as pessoas que estavam presentes. A gente tinha mais de 160 convidados. Sim. E a gente perguntou: quem foi pro SXSW? E só tinha, sei lá, 5 mãos levantadas. Ainda é um evento que é difícil acesso, né? Financeiramente falando, é um evento caro, nos Estados Unidos, com o dólar que a gente tem. O ingresso é caro, né? O acesso ao evento. E a gente tem marcas como Itaú, por exemplo, que disponibilizam conteúdo para dar um pouco mais de acesso. Mas a gente falou de uma série de coisas que mudaram a nossa vida por ter ido também. Né? Então, vocês acham que vale a pena investir para 2026? Ah, com certeza. Com certeza, né? A gente tava falando disso. Pode falar. Eu acho que aqui é uma mini experiência, uma breve pincelada do que foi estar no SXSW. A quantidade de abas que abrem na sua mente, depois a quantidade de coisas que você consegue criar através da interseção desses conteúdos, as possibilidades são infinitas. Sim. Então, o evento, ele te traz muito essa clareza e principalmente te traz essa vivência. Porque, como a gente falou, acho que o episódio inteiro, a humanidade, o contato, a interação humana que é o fundamental. Pra eu não repetir, eu vou… O que eu senti, assim, eu já acompanho o SXSW há muito tempo e sempre, nunca consegui ir porque tem um evento específico do mercado que eu trabalho, que é do segmento de arquitetura e construção, que é uma feira que acontece na mesma época do SX e eu sempre tava trabalhando e esse ano eu falei, não vou. Pra feira, o time trabalhou na feira, mas eu não fui. E eu sempre acompanhei os conteúdos. E eu vou falar uma coisa que, assim, indo pra lá e assistindo os conteúdos depois, eu consegui absorver mais. Então tem uma diferença, que tem essa questão né, que as coisas, o conhecimento, ele tá aqui, tá no ar e você precisa pescar. Então, o fato de você estar lá, tem muitas dessas palestras que eu falei, eu não assisti elas presencialmente, eu assisti depois. Até porque, às vezes, tem palestras que você não consegue nem entrar. Né? Tem no mesmo horário. É no mesmo horário. Ou, né, tipo, você tem uma fila enorme, você tem que chegar muito cedo. Por exemplo, a da M-Web, que a gente já nem citou ela aqui, porque tem outras tão importantes, né? Mas 2 horas antes você tem que chegar. Eu não vou perder meu tempo numa fila. Você pode estar consumindo Mas para outras pessoas é importante. Não estou julgando, não vou julgar, longe de mim. Mas e não julgamos. Eu senti que indo para lá e absorvendo esse conteúdo depois, porque a gente troca muito. Então a gente conversa com outras pessoas ali. Então a gente encontra com pessoas nos lugares, a gente mesmo, nosso café da manhã, ou né, a caminho do Convention Center, a gente troca muito. Então eu senti que absorver o conteúdo ficou melhor, mais fácil. Eu estava entendendo melhor do que as pessoas estavam falando. Então é um investimento? Então… Mas eu acho que é um investimento também pessoal, profissional, né? Eu converso com várias pessoas, vou ver se a minha empresa vai pagar e tal, não sei o quê. Mas você tá investindo em você como profissional. Então, se a sua empresa não pagar, sei lá, de repente faz a sua empresa pagar metade. Ou a passagem. Ou você paga, fala, olha, eu já tenho ingresso para ir, paga para mim a passagem, faz algumas negociações, porque eu acho que vale muito a pena, assim. Nós estamos, né, nos organizando para ir o ano que vem de novo. Eu acho que o evento, o nosso evento aqui… E mesmo que qualquer outro download que tenha, não só o nosso, é muito difícil descer tudo. Sim. Porque são 5 dias de evento, você tá ali o tempo todo encontrando pessoas, você tá conversando, você assiste palestra. Se você quiser só assistir palestra o dia inteiro, você vai assistir. Se você quiser assistir uma palestra por dia e depois se relacionar com as pessoas, você vai fazer. Se você quiser não se relacionar com nenhum brasileiro ali, se você quiser ir para outras ativações, você consegue. Então, assim, como experiência, a gente falando das experiências de marca e tudo mais, mas como experiência humana mesmo, vida, né? Eu acho que, sem dúvida,
vale o investimento e eu com certeza quero ir de novo. Pra eu fechar aqui pros cidadãos, eu acho que vale o investimento de ir. Já é o meu segundo ano esse ano, né? Ano passado eu fui, eu primeiro tive aquela sensação do deslumbre de chegar lá e ver a quantidade de coisas que acontecem ao mesmo tempo. E a quantidade de pessoas que você conhece também. Eu acho que tem um lugar que o SXSW eu sempre falo, ele é um passaporte que você fura a fila no networking, né? Então você conhece gente lá que você, em São Paulo, talvez nunca conseguisse chegar, né? Ou teria que conhecer alguém pra falar com a secretária pra agendar um horário. E lá você fura essa fila. As pessoas estão abertas a conversarem. Então, eu até brinquei que eu conheci o Condzilla tomando água, né? Num evento do ano passado. Eu tava tomando água, pegando uma bebida. Eu fui lá e me apresentei. Em São Paulo, provavelmente eu teria que ir pra um evento que ele palestrasse. Esperar ele descer do palco e talvez nem conseguir falar com ele. Mas eu acho que tem uma coisa que era legal pra gente fechar esse episódio, que é o além do hype, né? Eu acho que o além do SXSW é o que acontece fora, no entorno do SX, né? A gente se conectou, por exemplo, por conta do SXSW antes de viajar. Eu não conhecia a Michelle, eu conheci a Michelle antes do SXSW pra falar de podcast. E a gente conectou e estreitou o laço lá. Né? A Simona tava chegando na IMO, eu já conhecia, a gente já tinha trabalhado junto. Mas viajar pra SXSW fez a gente pensar em projetos juntos, em parcerias. O Além do Hype surgiu assim, o evento. A gente já tá aqui, eu até tô conversando com o Hugo ontem. A gente tá falando sobre uns produtos nossos. Eu falei, cara, isso aqui é a Zest. Já vamos chamar a Zest pra conversar. Já conecta com a IMA. Então, assim, negócios são gerados. Pessoas são conhecidas ao longo do caminho. Eu palestrei 3 semanas atrás de uma pessoa que eu conheci na fila do bar que estava no SXSW. Então, não foi nem a palestra, não foi nem a Casa São Paulo. Foi uma pessoa que estava no bar. Que durante a conversa no bar, a pessoa me ouviu falar sobre branding, gostou, me chamou e foi. Então, eu acho que o investimento vale também por isso. Você ter um grande grupo legal pra ir. Ou se você não tiver, se joga no Single Travelers lá nos encontros. Sim, nem comentei sobre da isso. Comunidade de pessoas que viajam sozinha. Mas assim, o ponto é, conheçam pessoas, troquem ideia. Vão na caruda, porque a graça da SX é você ir na caruda. Se você entra, fica no cantinho da sala, assiste a palestra, levanta e vai embora, era melhor ter visto no YouTube. Agora, se você vai de peito aberto, puxa assunto, se você encontra alguém que você admira ou você acompanha na internet, vai lá falar com a pessoa, aproveita que ela tá ali. A gente viu a menina do The Boys lá, aquela que ficou no bar com a gente. Sim, a menina do The Boys. Conversamos, eu tive o maior papo com ela. Eu vi 2 personagens do White Lotus, mas olha que louco. A gente foi comer num barbecue que tinha lá. Tinham 2 pessoas saindo de uma van. E fotógrafo, gente pedindo pra tirar foto, aquele desespero. E eu olhei e falei assim, gente, quem são essas pessoas, né? E hoje, no mundo da internet que a gente tem, às vezes é um influencer que tem 8 milhões de seguidores e você nunca ouviu falar. Exato. Mas as pessoas falam, não, mas eu acho que é famoso. Eu não tinha assistido White Lotus ainda. Mas era um dos casais da 2ª temporada que aconteceu na Sicília. E aí depois que eu assisti White Lotus, eu falei, meu Deus! Era a menina loira lá, que tava no casal. Ai, são eles. Né? Então também acontece isso por conta do Film and Festival. Que também o SXSW tem uma parte de filme que a gente não fala aqui, porque a gente não interessa, né, de primeira, que é a parte que tem premieres de filmes, que tem os atores de Hollywood que estão indo lá. Tem a parte musical também, de lançamento de música, de bandas. Eles estavam lançando o The Last of Us lá, que é a 2ª temporada. Algumas pessoas que eu conheci que foram. A Ruptura também tava lá, o Ben Stiller tava lá também. Então, pra quem gosta, né, dessa coisa da série, filmes e tal, música, também tem muita coisa. E música também, muitos shows. Eu fui no show do Benson Boone lá, né? Benson, olha. Mas fui assim, do nada. Do show que era Rolling Stones. Era da festa da Rolling Stones, vai ter um show e tal. E tava lá, super show que ele veio pro Lollapalooza. E que a galera pagou para assistir, você assistiu de graça. Assisti de graça. Pertinho de você viu ele lá. Comitê ainda. Assim, na minha frente. E como faz pra contratar a Zest? Bom, para contratar a Zest, né, só para falar, a gente, né, trabalha com comunicação, conteúdo, gestão e também eventos, né? O Além do Hype foi organizado por nós, então essas experiências de marcas no presencial, a gente realiza muito isso. Para contratar, acho que vocês vão deixar aqui o link. Tem o link do nosso Instagram, então pode mandar um direct pra gente. Ou michelle@zest1.com.br. Muito bom. E para saber mais sobre dados e insights, Simona?
A gente faz bastante divulgação de pesquisas nossas proprietárias e outros conteúdos autorais no nosso Instagram. Então é só seguir @ImoInsights no Instagram, o arroba vai estar aqui na descrição, que por lá você pode ficar por dentro de tudo que a Imo está fazendo e também entrar em contato com a gente se você quiser levar mais insights inspiradores e dados relevantes para a sua estratégia. E vocês já sabem, né, cidadãos? Se vocês quiserem contratar a Galileu Branding, também é só acessar @Galileu Branding no Instagram ou acessar galileobranding.com.br e pedir sua proposta por lá. Se você pedir uma proposta que envolva dados e comunidade, são essas 3 empresas que trabalharão juntas. E aí a gente tem um ponto aqui nosso, que é as nossas propostas incluem elas duas também, essas 2 novas empresas. Então, independente, se você chamar a Michelle para fazer rebranding, ela vai colocar a gente. Se chamar a Imo para fazer análise e sugerir caminhos de comunicação, a gente tá junto também. Então aproveitem a força dessas 3 empresas juntas, porque tem projeto bom aí, né? Tem projeto bom. Coisa boa pra rolar. Cidadãos, se vocês gostaram desse episódio, não esqueçam de dar 5 estrelas no seu player favorito e encaminhar para pelo menos 3 pessoas que estão querendo conhecer mais sobre o SXSW, entenderem se vale ou não a pena e verem um pedaço do 5% do recorte do que a gente viveu. Vocês podem viver a experiência completa por lá. Se você não mandar para 3 amigos, você já sabe, eu vou te bloquear na internet, você não vai acessar conteúdo nenhum e vai perder o passaporte de cidadã da Galileia, tá bom? Um beijo e vejo vocês no próximo Branding Tudo Podcast. Esse episódio é um oferecimento de Galileu Branding. Clique no link da descrição e peça já a sua proposta. Identidade sonora criada pela Sound Thinkers.